Mandaram na caixinha secreta de Wellington Matos, o YouTube mais polêmico aqui da Bahia. Meu amigo, mandaram pra ele na caixinha secreta. Essa caixinha secreta, velho, é barril dobrado, velho. Mandaram pra ele. É verdade, tu sabendo que o pastor Tiago não é casado. É que não tem macho suficiente, não. Não tem macho nem mulher pra perguntar na cara. E aí me mandaram, ele me mandou, mano. Eu falei, Preto, a gente é amigo, véio, você sabe disso. Eu conheço o Wellington desde a adolescência, que 16, 15 anos, sempre foi. E quando tá na presença, prega demais. Mantenha seu coração em Deus. Permaneça firme e constante, porque a constância vai ser o resultado do seu sucesso. Se esteja firme e constante no Senhor. Guarde o seu coração. Preserve. Os dias maus vai vir para você. E você precisa estar muito, mas muito focado. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da TV Shalom. Para o YouTube poder lhe informar toda vez que eu lançar um podcast novo, é necessário você se inscrever nesse canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações. Eu separei as melhores partes desse podcast e publiquei em um canal novo que nós temos, Cortes do Podcast TV Shalom. E o link está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. Depois você vai lá, no primeiro link fixado, vai clicar nele e vai assistir separadamente as melhores partes desse podcast. O meu convidado de hoje é o pastor Tiago Santana, pastor presidente da igreja Betká Church. Torch é o nome em inglês. Em inglês é um nome bonito. Ali em Vida Nova. Vida Nova é o quê? É uma cidade, é um bairro. Vida Nova hoje é um dos maiores bairros de Vida Nova. De Lauro de Freitas. De Lauro de Freitas. Lauro de Freitas City, a melhor Meu cidade. amigo há muitos anos e é um prazer tê-lo aqui no podcast da TV Shalom. Até que fim, né? Até que fim. Ele traz todo mundo, só não trazia eu. Desenrola aí. Fala com o povo. Fala, gente! Como é que você tá? Prazer enorme estar aqui na TV Shalom, nos estúdios da TV Shalom. Estúdio novo, mais top, mais encorpado. É um prazer imenso, como disse a Adelana, nós somos amigos dentro de casa, tá? Muitos anos que nós gozamos dessa comunhão, dessa amizade, antes mesmo de ser pastores, e para quem não sabe, o Brasil precisa saber, ele foi o primeiro que me colocou em um cartaz, na época do Orkut, fez um cartaz Semana de Avivamento, rapaz, quando eu olhei assim, ó, se apontou num cartaz, Semana de Avivamento. Estourou. Para quem não sabe, o pastor Tiago Santana é um dos responsáveis pela maior vigília, uma das maiores vigílias que tem aqui no Brasil, uma das maiores do Nordeste aqui na Bahia, o Vigilhão do Terremoto. Vigilhão do Terremoto que já adicionou na vida de muita gente, tem vídeos aí edificantes para muitas pessoas, para muitas vidas, e não só pelos vídeos, mas presencialmente também, para quem acompanha a história. E ele vai falar já um pouquinho do Vigilhão do Terremoto, mas antes eu tenho uma pergunta oficial desse podcast. Essa aqui é oficial, desceu e eu vou lhe fazer agora. O pastor Tiago Santana de hoje, de 2023, com a mente de hoje, sim, pensando como pensa hoje, com a maturidade de hoje, ele tem quanto tempo no evangelho mais ou menos? Só uma base assim para eu saber como eu vou perguntar. Rapaz, 17. 17, eu vou rachar isso aqui, eu vou rachar em 8. Esse pastor de hoje consegue voltar 8 anos no passado e se encontra com o pastor Tiago de 8 anos atrás, com a mente de 8 anos atrás. Eu quero que o pastor de hoje, Tiago de hoje, dê 3 conselhos ao pastor Tiago de 8. Você se encontra com ele assim? Sim. E pode dar 3 conselhos a ele. Sim. Quais são esses 3 conselhos? Rapaz, eu gostei dessa pergunta, Na verdade, 17 não, deve ser uns 15 a 16 anos. Inclusive, esse mês de março eu completo 10 anos de pastoreio. Glória a Deus. Fui ordenado em março de 2013, completa 10 anos. Rapaz, se eu encontrasse com ele, eu diria para ele o seguinte, ó. Um conselho, quantos conselhos? 3. 3 conselhos que eu daria para ele é o seguinte. Primeiro conselho, ore mais, né? Busque mais. Buscar, que eu digo, em termos de conhecimento, e se relacione mais.
Porque para mim, hoje, o pastor que não é relacionado, ele está à beira do abismo, não digo da queda, mas do abismo. Porque assim, quando você se relaciona, você começa a ver de outra forma. Que às vezes você está ali, Deus me deu uma visão. Né? Deus não. E às vezes Deus dá a visão, porém você pode dizer assim, é aquilo que só eu estou vendo. Então, eu diria para Tiago, se relacione mais. Se o Thiago de hoje está dizendo ao Thiago de antigamente para se relacionar mais, está me falando que você era um homem de não tantos bons relacionamentos como hoje. Eu sempre fui de bom relacionamento. Eu me lembro que eu fiz um ano de evangélico. No primeiro ano eu já estava no seminário teológico. Fiz interdenominacional. Porque eu digo primeiro conselho, se relacione mais, porque eu sempre fui relacionado. Talvez por isso que acaba que a Beticá, ela não sendo uma linha e a gente tendo várias vertentes, por conta que eu sempre fui relacionado. Então por isso que eu digo ao Thiago de 8 anos atrás, se relacione mais. Porque quanto mais relacionado eu estiver, mais eu tenho para aprender e crescer. Então, ou seja, por isso que é o primeiro conselho, pastor. Que às vezes a vida do pastor é isolada, é excluso. Ele é fechado. É fechado, de solidão. É errado. Jesus poderia fazer tudo sozinho. Tudo. Para que Jesus precisava de 12? Então Jesus era um homem bem relacionado. Relacionado. O cara do network era Jesus. Cara do quê? Network. Significa o quê? Network é relacionamento. Ah. É você se relacionar. Então Jesus era o cara do network. Inclusive eu estou aqui nos estúdios da TV Shalom, o pastor Leandro, que é um fiel escudeiro, está com a gente desde quando a gente foi para a Beticá, há 13 anos. E eu sempre digo na igreja para os obreiros, se relacione. Seja o cara do network, do cara do relacionamento. Se relacione com todo mundo. Jesus nos ensinou isso. Aonde Jesus foi, Jesus fez relacionamento. Jesus criou amizade, falou com pessoas de todos os segmentos. O ser pouco emprestado foi uma prova de um bom relacionamento. Relacionamento. Então, primeiro conselho ao Tiago de 8 anos atrás. Se relacione mais. Segundo conselho. Segundo conselho que eu daria para o Tiago é coloque menos expectativa em pessoas. Por quê? Para quem não sabe, eu já falei até no podcast, que inclusive vou lançar aqui a nossa novidade, o podcast que a gente está lançando, sobre isso. Em um período da minha vida eu tive depressão. Não precisei, graças a Deus, de fazer um tratamento, porém, por quê? De gerar tanta expectativa. Né? A Igreja Beticá fez 13 anos, mas colocar em 5, 6 anos, a gente já tinha tudo que a gente tem lá hoje, toda a estrutura. Então, ou seja, eu estava vindo até no caminho para cá com o pastor Leandro falando que eu sempre fui um cara que eu me cobro. Minha mente você falou um negócio da TV, a minha mente. Então, ou seja, eu processo muito rápido, eu vejo lá na frente. Então, eu gerei muita expectativa, que eu corri demais. Eu não tenho competitividade com você. Com ninguém eu compito. Eu sou um cara que, pra mim, eu desço do altar e digo, eu não preguei nada hoje. Você é competitivo contra si mesmo. Então, amanhã você entende que deve ser melhor do que o que você mesmo foi hoje. Eu vou ver esse podcast e dizer, poderia ser melhor no podcast. O de amanhã vai ser melhor. Depois, então, eu sou o cara que compete comigo mesmo. Então, ou seja, eu gerei expectativa. Busquei. E aí eu imaginava que todos iam vir na mesma visão que a minha, pensar como eu. Então, ou seja, eu cheguei no nível que comecei a dar um staff, dizer, velho, será que ninguém tá vendo? Ou como é que... Então, comecei a gerar, não frustração, mas angústia. Ao tempo de eu chegar, pregava, terminava, saía pela porta do lado, evitava ver pessoas, crise de choro. Aí, passando um tempo depois, quando eu conversei com um amigo meu, pastor de uma igreja com mais de 1.000 membros, resolvido financeiramente, toda a estrutura que todo pastor novo como eu anseia. E o cara começou a desabafar comigo, depressão. E aquilo me chocou, eu já tinha superado, e aquilo ouviu, mexeu muito comigo. Olha como é a mente da pessoa, mexeu, pá! Fui lá atrás, no passado. Eu comecei a desabafar, rapaz, eu senti, então você teve depressão também. Aí não deu nomenclatura à depressão, aí eu saí de lá setado. Eu mesmo que dirigindo, né, liguei para pastor Amor e tal. Não saia da mente. Saía da mente. Acho que foi 2 dias depois, eu trabalhando, parei o carro na paralela e dei crise de choro, eu liguei para ela. Porque aquilo ficou na minha mente. Rapaz, eu tive. Por isso que eu digo, rapaz, eu tive, porque até então não sabia que eu tinha tido a depressão.
Mas todo quadro que eu falei para ele, rapaz, o nome dessa daí é tal, tal, tal. Recomendou se você precisar aqui, tem um médico. Então, ou seja, aquilo me gerou um choque. Porque eu gerei muita expectativa. Eu chegava, rapaz, será que a galera não tá vendo? Se eu tivesse 10, mas só um terço pensasse como eu, a gente já tava. Então, eu diria pro Thiago de 8 anos atrás. Primeiro, a igreja tem um dono, não, o dono é Deus. Quem dá o crescimento é ele. E às vezes o pastor, ele se cobra muito e ele acha que o resultado é fracasso dele. Não é, pô. Então, ou seja, para uns Deus vai dar em 5, em 10, em 12, em 20, em 30. Se você for olhar, exemplo, a PIB do Brasil tem 100 e alguma coisa. Então, quando você vê o staff, o boom dela deu depois que o apóstolo Milton, inclusive, eu sempre estou lá com ele no café de pastores. Aí você olha assim, você, caramba, então ele está na 3ª ou é na 2ª geração. Então, às vezes a gente se compara. Então, criou o staff. Eu dizia para o Thiago 8 anos atrás, faça tudo que você tiver que fazer, mas não se tenha culpado se o resultado não vier. Então, o segundo conselho que eu daria é, primeiro, ore mais e faça mais network. Orar sempre orei muito network, sempre fui muito network. E o segundo conselho seria esse, foi o que me gerou. Eu vejo amigos meus, amigos colegas de altar, infelizmente nessa, né? A ver com, não, pastor, até fazer um convite, não, mas minha igreja é pequena, que isso. Eu falei, não, cara, fica nessa onda não. A gente começou no tábua de construção, lata de tinta, microfone de karaokê, tomar som emprestado para fazer a primeira vigília, bateria e tal. Para com essa onda, pô. Não, é pequeno mesmo, velho. Agora você precisa fazer tudo que você tiver que fazer, faça. Agora não se culpe se o resultado não vier. Talvez a expectativa que você gerou, Deus vai te dar. Só você que não está preparado ainda para receber. Então, o segundo conselho que eu dava é esse. Terceiro conselho que eu daria para o pastor Thiago é o seguinte. Ouça menos em relação ouça menos conselho de pessoas que não estão onde você quer chegar. Então, agora aí é forte. Eu me lembro que... Ouvir menos conselho de pessoas que não estão aonde você pretende chegar. Exemplo, ó. Bora lá. Eu pastoreio. Eu posso ouvir algumas ideias, alguns norteios seu. Mas como é que alguém que nunca pastoreou ou não está onde você quer chegar quer te dar um conselho? Peraí, eu sou um cara que eu paro assim, mas vem cá, como é que ele não teve esse resultado? Ele pode me ensinar o quê? Então, assim, eu me lembro, você é meu amigo de dentro de casa, inclusive, quando eu morava na casa dos meus pais, você já ficou alguns dias lá comigo. Eu dormi no chão, no colchão, você na cama. Continua para não chorar. Eu sempre fiz isso com meus amigos, eu sempre tive esse princípio de honra. O que é que acontece? Eu me lembro que quando eu tomei decisões, eu disse até a esposa em casa, pastor, eu estava dizendo, pastor Leandro, eu tive amigos que tomaram decisão, saíram no tempo que não era para sair, ficaram quando não era para ficar mais. Ou seja, e ouviram conselhos. Eu me lembro que quando eu tomei decisão, inclusive aqui em Valéria, aqui, no bairro onde os estúdios da TV Shalom, foi onde eu fui consagrado a presbítero. Me lembro ali atrás da Rua do Módulo. Verdade. E eu me lembro que o pastor Eduardo, que eu chamo de pai, o cara que eu digo o paizão, que honrou meu ministério, acreditou em mim. E o que é que acontece? Ele me levou ao diaconato, me levou ao presbitério, ia me dar uma congregação em Palestina para eu tomar conta. Eu solteiro, e aí ainda na época, e eu, meu Deus, e agora será? E tal, aquela mente nossa de pregador. E quando eu orei, Deus me deu um sonho, eu decidi seguir aquilo que Deus me deu. Eu fui taxado, apanhei pra caramba. Apanhei demais. Hoje o pastor Thiago na Betcar, hoje eu apanhei demais. E principalmente dos mais próximos, dos mais amigos mais próximos, que eu era louco, que eu era maluco. Como é que eu era solteiro, presbítero da CEADEB, né? Da Assembleia de Deus, e novo, eu não tenho pai pastor, não tenho tio pastor, não tenho peixada. Não tem um Costa Quente. Não tenho, foi a mão de Deus. E a galera diz assim, você é maluco, como é que você vai para uma igreja? Quer dizer, quem fundou a igreja foi o pastor Ivonei, todo o mérito é ela. Eu digo que eu sou 90% resultado dela, né? Eu digo que 80, 40 dela, 40 da minha mãe. Então, assim,
eu sou o doido que cheguei para somar com ela, mas ela foi o que deu o pontapé principal, inicial. E assim, como é que você é maluco, Thiago e tal, eu apanhei pra caramba. Então assim, hoje eu olho para mim, o Thiago de 8 anos atrás, velho, você tomou a melhor decisão. Glória a Deus. A melhor decisão que você tomou. Por quê? Porque quando eu olho pra galera, a geração do meu tempo, eu disse, poucos foram que... Então assim, se eu ouvisse a galera que eu era doido, com certeza eu não estaria no estúdio, você não estaria entrevistando hoje o pastor Thiago Santana, você não estaria falando hoje do Vigilão Terremoto, você não estaria falando da Betty Cat Church, que passou por 3 fases, agora dando início à 3ª fase, quando eu cheguei... São ciclos, né? Pentecostal, coluna de Betty Cat, mas eu participei de toda a história, né? O discipulado era eu, meu pastor Eduardo me deu a bênção. Como chamava no começo? Igreja Pentecostal, coluna de Betty Cat. Pastor Eduardo me abençoou, deu os primeiros discipulados, eu que dava escola bíblica, eu dava discipulado, os primeiros 3 batismos foi ele que fez, as primeiras 3 ceias do Senhor foi ele que fez, tudo na bênção do meu pastor, eu não pulei etapa nenhuma da minha vida, eu não pulei, graças a Deus. Fui membro, fui obreiro, fui diácono, fui presbítero, fiquei 1 ano como evangelista. Eu cheguei na Betty Cat em 2011, 2012 como evangelista, em março de 2013 fui consagrado pastor. Então, ou seja, eu diria ao pastor Thiago de 8 anos atrás, velho, você tomou a melhor decisão. Tomou a melhor decisão. Porque você decidiu ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz de pessoas não experientes, mas que tinham opiniões, entendeu? Então, ou seja, são esses 3 conselhos. O 4º conselho de brinde é Tem um brinde. princípio Tem um de brinde. honra, velho. Pastor Leandro ali é benção. Princípio de honra, velho. Ah, pastor Leandro é parceiro, irmãozão. Princípio de honra, velho. Honre. Eu sou um cara, eu não abro mão do princípio de honra. Em qualquer lugar da minha vida. Hoje eu sou chefe de gabinete, trabalho com o vereador Sapucaia, que é meu amigo de infância, mas eu entendo que da porta para dentro eu me reporto para ele. Ele me honra como pastor. Ele não me chama, é pastor Thiago. E eu honro ele como líder porque eu trabalho com ele. Então, ou seja, ele é meu líder político, e é ele que paga meu salário com o sustento da minha casa. Então, ou seja, em qualquer lugar, aqui você é o senhor da TV Shalom. Aqui eu devo honras a você. Qualquer lugar. Então, ao Thiago de 8 anos atrás, preserve o princípio de honra, de lealdade e fidelidade. Eu não abro mão de nenhum amigo meu. Você falou agora aí que você trabalha para um político. E você é um pastor de igreja. Vamos lá, eu ia perguntar agora sobre o Vigilhão, ele vai falar já do Vigilhão Terremoto. Só solta a data, tem data pro próximo Vigilhão? Rapaz, dia 11 de março. 11 de março, Não tem cartaz, próximo sábado agora. Tem programação, mas não tem cartaz, mas a gente vai soltar. Vamos lá, o senhor como um pastor evangélico, né, e cuida de pessoas, apesar de que o trabalho é bem semelhante, né, verdade. Trabalha para um político, que também trabalha com população, ele trabalha em prol de manter a população, as pessoas, a manutenção do próprio povo. Então, como é que você consegue conciliar o seu ministério de pastor com essa questão política? Como é que dá para ser pastor e trabalhar na política? Tempo de política, você não pode ser pastor. Você vai ser, na época de política, você vai sair para trabalhar na política e mistura com o evangelismo. Como que você consegue conciliar uma coisa com a outra? Rapaz, a galera pergunta, na verdade... Política e religião não se mistura? Não sempre teve misturado. Sempre existiu. Na Bíblia... A religiosidade na Bíblia, pô, vamos lá. Jesus, pô. Olha só, rapaz, network, eu sou apaixonado. Gente, gente aqui não tem nada o que é para ele, perguntou, o que você prefere? Bora conversar um papo reto, eu sou meio maluco. O que acontece? Jesus é o cara do relacionamento. Entenda que Jesus nos ensina que o relacionamento é tão necessário, tão profundo, que bora lá. Jesus se relacionou com um político, lembra de Podemos? Sim. Foi lá falar com ele. Ele não desprezou. O cara foi, mestre, como é que eu posso? Foi de madrugada. Fez uma consultoria, né? Como é que chama quando a pessoa vai fazer uma mentoria, né? Uma mentoria? Foi. E aí Jesus se relacionou com ele. Aí o pastor que fecha a porta, não, porque aqui na igreja, porque é o político, pronto. Quando vier alguma coisa, você vai lá, vigilando o terremoto, a porta fica aberta a noite toda. A igreja do pastor Leandro estava comigo ontem, eu disse, um que já foi lá 2 vezes na pandemia, disse, vai ter vigília lá, você já sabe, né? Por quê? Não, pastor Thiago. E olha que eu não trabalho na prefeitura, eu trabalho com o vereador Sapucaia, que são 2 órgãos diferentes. Faço parte
Um vereador, a gente é de oposição. Então a gente não tem vaga na prefeitura, a gente não é da base da prefeita. Ah, é oposição, né? Oposição. Mas por quê? Antes da vigília, há quanto tempo tem vigília? E eu nunca trabalhei. Primeira vez que eu tô trabalhando com Sapucaia, né? Eu já trabalhei. Mas com política é a primeira vez? Com política? Não, eu já trabalhei já. Mas a galerinha lá, não, pastor Tiago, porque alguém me conhecia. Então, ou seja, na política, relacionamento. Não, é Tiago, é Tiago. Eu me lembro que o pastor, uma vez que era responsável por esse setor, me disse, rapaz, me encontrou na Praça Guilherme, rapaz, você faz a vigília lá? Rapaz, sempre quando... a igreja de Tiago. Nem tinha intimidade com o pastor. Mas ele já sabia que era a vigília lá da igreja. Mas política, então, ou seja, Jesus nos ensina que ele teve relacionamento, né, com todos os segmentos. Então, ou seja, na política, a influência política. Mas Deus é o poder supremo. Deus é o Deus da impossibilidade. Mas a possibilidade é minha. Então, o relacionamento. Jesus se relacionou com Nicodemo. Se Jesus diz, sai daqui, não quero falar com você não, eu não me misturo, eu nem falo com político. Agora, da porta do altar, eu sou pastor do altar. Em todo sentido. Se você for trabalhar vendendo água mineral, eu vou ser o vendedor de água mineral. Mas quando eu estiver na igreja, no altar, eu sou pastor do altar. Então, ou seja, eu sou político, mas todo mundo sabe. Aí você chegar lá de frente, todo mundo sabe o pastor Tiago, todo mundo da Câmara, o vereador lá de frente, é o pastor Tiago. Eu não sou o pastor e eu sou político, não, em todo lugar. Eu coordenei a campanha dele, deputado federal, todo mundo, e eu tenho colegas meus lá que são de outras religiões, umbanda, são pessoas candomblecistas, são pessoas que não têm religião, e todos eles me respeitam. Pastor Tiago, vão na igreja, me ouvem. Então, até para você poder fazer um trabalho evangelístico com uma pessoa de uma religião diferente, você tem que manter um relacionamento. Precisa. Então, ou seja, o pastor Tiago é o pastor que trabalha com o político e continua sendo pastor, não muda nada. Todas as nossas reuniões começam com oração, leitura da palavra. Eu vou para um monte, posto no grupo, estou apresentando vocês. O senhor é pastor de monte? Sou, não abro mão, não. Você é doido. Mistério. Não Poder. Não abro mão. Igreja Beticaúja é o quê? É uma igreja batista, é uma... Sabe o que é que eu gosto de Ministério Independente? É porque o Ministério Independente, ele prova que ele não está preocupado com números. Ele não está preocupado com números. A gente tem no Brasil hoje mais de 33 milhões de evangélicos. Era para ser um país de crente. Era mais essa questão de que às vezes as igrejas independentes não recebem apoio de igrejas com grandes convenções. É complicado. Lá, a Betica participa de alguma convenção? Já participamos. Porque no começo, assim, por isso que a gente está falando dessa mudança, né? Exemplo do começo. Quando eu vim, eu conversei na época com a pastora, vamos mudar, né, o nome, a nomenclatura pentecostal, vou colocar Assembleia. Por quê? Eu sempre fui assembleano. E o ímpio, eu sempre visei o modelo assembleano que eu sempre me identifiquei. Ela, não, tudo bem. Registramos, tanto que o CNPJ da BTK fez 13, o CNPJ fez 10. Então ela ficou 3 anos como pentecostal, mas não tinha CNPJ, né? Então não tinha placa, nunca teve placa, então tem aquela, que pareça. E o que é que acontece? E ela tá bom, porque justamente para passar aquela seriedade, porque lá eu chamava igreja de fundo de quintal, igreja rebeliada, então batia muito. E o que é que acontece? Ela teve alguém que falou isso na época e hoje é doido para pregar lá? Falou, e eu já recebi muitos que já falou que eu era maluco, que eu era doido, que era proibido, me proibiram de pregar nas igrejas, um monte de coisa. Já apanhei pra cacete. Algum amigo chega na época, pai, não vai não, velho, não vai pra essa igreja não, velho. Demais, já pregou lá muito. E depois, depois vê que o projeto deu fala certo. Comigo, pastor Tiago, velho, eu não tenho problema com ninguém, velho. Eu durmo e acordo. Se Deus me tomar hoje, eu tenho um par de espírito. Eu durmo e acordo hoje. Eu não tenho problema com ninguém. Não tenho com um ser humano. Diz assim, qualquer pessoa que vários já falou, já chegou pra não falar tem com guerra. você. Pra falar, porque Tiago, qualquer um que falar de mim, tenha certeza. Pô, o Tiago não sabe desse trem, não. Véio. Você já falou com o Tiago, já perguntou ao Tiago. Eu não tenho problema. Quantas vezes você falou, pô, não tenho com ninguém.
Eu não tenho problema com ninguém, nenhum ser na terra eu tenho problema. Eu tenho um par de espírito para deitar, para dormir. Zanga com ninguém. O cara vai me fazer aqui, ele vai ter certeza que assim, agora eu não me permito mais. Tipo, aquela, não. Mas se eu ver, eu tenho um problema. Se tiver bem ou tiver mal, para mim tanto faz. Se tiver vivo ou morto, para mim também tanto faz. Eu não desejo mal, não desejo mal para ninguém, não quero ver o mal de ninguém, mas assim, ó. E se eu ver, vou falar, vou sentar, vou tomar um café, vou sentar tudo. Agora, eu não me decepciono não, tá? Eu não tenho problema. Eu não tenho esse sentimento mais de me decepcionar com as pessoas, velho. Eu ensino todo mundo o seguinte, ó. Monta uma estante. Você, pega essa, você que tá assistindo. Monta uma estante. Então aqui você tem aquela galera pra rir. Pô, velho, eu quero rir. Eu tô mal hoje. Vou rir. Então pronto. Esses caras aqui é pra te rasgar o bico, velho. Falar besteira, falar merda. Pronto. Pô, velho, eu tô preocupado. Preciso tomar uma decisão. Essa aqui agora eu vou na estante dos caras que me dão conselho. Pô, na minha vida profissional. Pra poder anotar tudo isso aí, vá. Pra vida profissional, pô, esse cara aqui, ele é pastor, mas é o cara que tem uma visão empreendedora, o cara, pronto. Ou seja, você monta essa estante, você não se decepciona. O problema é que a gente quer pegar e a linha e pegar todo mundo e achar que todo amigo vai ser bom em tudo. E não é. Não é. Não é. É todo pastor que dá pra se envolver com política? Não dá, velho. Não dá. É todo pastor que dá para ser pastor empresarial? Não dá. É todo pastor que o pastor de dentro da comunidade, ele vai ser o pastor que vai estar lá na orla? Não dá. O da orla vai vir para a comunidade? Não dá. Não dá. Ah, mas sim, tudo é a palavra de Deus? É. Porque Jesus levantou todos os 12 eram igual. Cada um tem uma estrutura, né? Cada um tem um perfil. Cada um vai se comunicar com o povo. E o pastor, eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Eu, pastor Tiago, estou com o pastor Leandro aqui, é nosso segundo vice-presidente. Ele é muito melhor do que eu no ensino, porque eu sou maluco, eu não anoto, pô. Eu tenho problema. Ele sabe, eu passo... Você não prega tudo esboçadinho ali, bem anotadinho ali? Não. Eu chego para pregar. Já hoje. fez esboço? Eu rabisco, mas eu não... Assim, eu vou pregar hoje, né? Aí eu pregar o quê? Pô, não sei. Não sei ainda não. Eu sento, oro. Aí, pô, tem que estar no segundo louvor, né? Poxa. Aí pega a Bíblia. Eu sou maluco, velho. Eu não sou padrão certinho. Não sou. Então, eu preciso ter essa maturidade. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Ele está aqui. Eu não tenho problema de se dizer no altar. Exemplo, Ivoneide. A pastora já é outra linha. Não, aí é com ela. Eu tenho uma maturidade para entender. Pô, aí já é Éder que é bom nisso. O pastor precisa entender que ele não vai ser bom em tudo. E ele precisa ter humildade e ter confiança no cajado dele. Reconhecer quando alguém tem algo que você não tem. Pô, eu fico triste quando eu lembro, pô, velho, o obreiro tá fazendo um trabalho bom e o pastor ficou com ciúme, o pastor ficou com inveja, o pastor ficou com medo do cara crescer. Eu quero que ele cresça. Porque eu sei do cara. Eu sei que ninguém vai conseguir fazer o que eu faço. Eu sei. Então, chegou a hora do cara ir embora, vá, meu filho, Deus abençoe, cresça, jogue duro. Não tem guerra, não tem briga. Oxi, antes de vídeo altar em qualquer canto, precisa de mim. Tô aqui sempre. Aí o camarada, o cara acha que a igreja é dele, eu quero lá saber que eu não morri. As minhas ovelhas, é minha mesmo, não, eu não morri. Eu estou cuidando das ovelhas que é do pai. Então, qual é o papel do pastor? É cuidar, dar continuidade. Então eu não posso querer mais do que Leandro, não posso mais querer do que Ivonete, não posso mais querer do que Aderlan, eu não posso querer mais do que ninguém. O papel do pastor é simplesmente manter acesa a chama da oração, da pregação, da sã doutrina que eu não abro mão. O evangelho é confronto, o evangelho não é conforto, o evangelho é confronto, o evangelho é mudança e transformação. Então, ou seja, mas por ficar com medo de que o obreiro cresça mais, eu quero que ele cresça. Jesus não teve problema nenhum com isso. Eu quero que ele... Rapaz, o pastor Leandro, tem Pacheco, o Nivaldo, a Ivoneide, eu fico apaixonado, arrebente, jogo duro. Falou em Pacheco, manda um abraço pra ele. Tomara que ele tenha uma hora pra partir esse podcast aqui. Ó. Menino bom, velho. Menino bom ali, menino bom. Eu queria que vai concluir, que ainda não concluiu. Porque eu falo pra câmera que uma hora é pouco. E minha mente é doida, eu não vou, não pauta. Hoje o que é Bete K? Não, o quê? Não pauta, não nota. Bete K hoje.
Bética, graças a Deus, a gente nunca foi. Aí tem vários amigos que pegam, pô, velho, pregar na Bética é bom. A galera entende. Você vê, você pregou lá, você vê. Você prega, o povo entende o que você prega. Então, às vezes, a gente prega em alguns lugares que pregador, né? A gente aguarda a reação e o povo tá... É obrigado a usar alguma técnica porque eles não pegam fácil. Não pegam. Então, ou seja, graças a Deus, a Bética, ela se torna uma igreja leve, né? Se você for cara de adoração, a Bética vai chorar. Vai chorar na adoração. Se você for o cara do pra, a Bética vai marchar. Porque a liderança ensinou isso à igreja. Nós vai rodar, mas vai marchar. Se você for pregador explosivo com aquele grito que você dá, sai da frente, sai! Nós voa, agarra no teto. Se você for o cara, o pregador do ensino, nós vamos sentar e vamos te ouvir. Então, ou seja, então a Bética hoje é Bética Church, justamente o Church é a igreja Bética, que muita gente pergunta, qual é o nome, é o corte aí, ó. O que significa Bética? Casa do Cordeiro, o esconderijo do Altíssimo, onde Davi se escondeu quando Samuel estava caçando ele para matar. E o Church? Church em inglês é igreja. Igreja Bética. Igreja Casa do Cordeiro. Então, ou seja, a gente hoje não é o Bleano, não é o Batistão, não, pelo contrário. Continua o quê? As mesmas coisas. A essência está aqui. Como o senhor falou, o senhor preserva a sã doutrina. É a diferença de muitas pessoas, às vezes, que a pessoa impõe um gosto dele, um prazer próprio que ele tem. Por exemplo, assim, ó, eu não gosto de chapéu, aí eu proíbo chapéu. Eu não gosto de roupa verde, eu proíbo roupa verde. E tento colocar na mente do povo que aquilo ali é uma doutrina, ali é algo meu, que eu não gosto, eu acabo colocando aquilo ali como uma base de doutrina para a igreja. Lá, doutrina é Bíblia, e não tem volta. Não. O que na Bíblia é proibido, lá também é proibido. É Bíblia. Eu acho que os pastores não poderiam proibir aquilo que a Bíblia não proíbe. Como também eles têm toda a base de dizer que não pode fazer o que a Bíblia diz que não pode. E outra coisa, tem líder querendo ser mais santo do que o próprio Jesus. Proibiu o que Jesus não proibiu. Então, assim, mas tem coisa que literalmente chega a ser gritante. O líder pode ser sincero, pode dizer, ó, eu aqui, eu não quero esse ritmo, eu não quero esse perfil, eu líder fulano, quero esse perfil para a igreja que eu decidi abrir segundo a direção de Deus e pronto. Acabou. Melhor do que ele querer forçar, empurrar. Muita gente, pastor, qual é a doutrina daqui? Rapaz, a doutrina daqui é você ver Jesus e não pecar. E se pecar, confessa e nós está aqui, eu não abro mão de ninguém, não. Todo mundo tem valor. Negócio de que, o cara caiu, o cara coisou, o cara não serve. Todo mundo tem o mesmo valor, mano. Olha lá, o oleiro. Que Deus nos mostra na Jeremias. Como estava o estado de Israel. Para que pior do que a nação de Israel? Para que mais podre, safada, sem vergonha, prostituta, adúltera, idólatra do que a nação de Israel? Me diga aí. A galera pega um negocinho fechado, quer pegar um evangelho para ele, quer pegar... Não, porque... E tinha números, né? Eram quantos ossos que tinha ali? Disse que era numerosos. Eu disse que o Brasil tem mais de 33 milhões de evangélicos. É numerosos, mas às vezes estão mortos. Olha o corte aí, o pastor Tiago vai dizer que a nação de Israel... sempre foi. Sempre foi, a nação de Israel sempre foi isso. Tudo que tem aqui agora sempre existiu, pô. Aí a galera fica nessa viagem. Não, pelo amor de Deus, sempre existiu. Então que chegar lá, pastor, eu quero concordar aqui. Qual é a doutrina da igreja? É a doutrina da Bíblia. O que está na Bíblia que é proibido, aqui também é proibido. E acabou. Não tem negócio de você pode adorar de bermuda, você pode ir de cabelo grande, você pode ir de calça. Então, ou seja, eu não... Se o cara quiser ir sem terno. Lá a gente prega sem terno, sem terno, camisa básica. Na ceia que eu tenho uma linha, porque assim, a ceia, eu sou apaixonado pela ceia do Senhor, sou apaixonado. Para mim, não tem congresso, não tem conferência, não tem nada. A ceia do Senhor, para mim, eu sou apaixonado. Então, que eu faço questão ali, qualquer pecinha nova que você puder ter, sem condições, se uma peça íntima, bote nova, uma meia, mais antigo falar isso uma gravata nova. Eu tenho esse apreço pela ceia. Eu sou apaixonado. Então, claro, bote um terno,
bote um sapato, uma saia, um vestido às irmãs. Então, ou seja, nasceu do Senhor. Fora o culto normal, não. Não tenho preso a isso, não. Respeito também os colegas que, não, aqui eu quero assim. Quando alguém me convida, vem cá, é para ir de terno, é para ir de gravata. Não, aqui é tranquilo, tudo bem. Então eu vou, boto um blazer, vou com a camisa básica, boto um blazer. E cai fogo lá também, na vertical. Claro, É pentecostal. Claro. Quais dias de culto? Quarta, sexta e domingo. Quarta da palavra. Quarta é da palavra. É que o senhor fica no monte já orando de tarde. Eu vou geralmente ou de manhã ou de tarde. Qualquer horário que der, eu vou. Na mesma quarta do culto da Na palavra. mesma quarta. Toda quarta Geralmente quem pega nesse culto é o senhor. Só se eu não tiver. Ou se eu fizer um seminário de princípio de honra, que aí eu sempre uso nas quartas, que eu levo 4 pastores de igreja. Se eu fizer algum seminário, alguma coisa assim, que eu usar as quartas. Mas fora toda quarta que prego. Que aí, agora diga por quê. Por quê? Quando eu fui para Betcar, mesmo sempre fazendo... Você já pregou lá várias vezes, eu fazendo as agendas do pregador, mas eu não era de lá. Quando eu fui para lá e a gente trocou o nome pentecostal para Betcar, para Assembleia de Deus, eu tive o grupo da rejeição. Aquela galera pentecostal, ultra power, raiz, que, meu amigo, veio pra cima, bicho. Veio pra cima. E eu sou pulso firme. Velho, meu carro não tem marcha ré. Eu vou me estabacar, mas se eu enxergar daqui que dá, eu vou. Fim. E aí o grupo veio pra cima, não, tá errado, Assembleia de Deus, a igreja fria, aquela galera... E aí eu nada, tesei. Foi o que fez. Eu me lembro que no primeiro culto com o nome Assembleia de Deus, Deus derramou uma graça. Mas um poder. Eu me lembro que eu peguei o microfone tomado de autoridade. Disse, Deus não está restrito à nomenclatura de igreja. A partir do estado oficial, Assembleia de Deus, coluna de Betcar. Está livre quem quiser sair. Por causa de uma mudança no nome da igreja. Diz que quer sair da igreja. Aí o que acontece? Alguns saíram e eu tinha. Aí a quarta-feira era uma minha e uma de Ivoneide, da pastora Ivoneide, uma minha e uma dela. Na minha, a galera não ia. Na dela, a galera ia. E eu sou águia, né? Eu olhei e disse, tá bom. Eu me lembro que na segunda eu espero, vou pregar hoje. Pau! É a sua quarta, mas. Na outra quarta, a galera vê se na certa. Aí eu de trocou. Novo. Tal! Aí pronto, aí até hoje, anos, toda quarta é minha, toda sexta é. Ela fica com culto de sexta-feira. De investimento, culto do praia. Quando alguém, pastor diz, ó, só quarta-feira é o meu culto, eu já vou numa linha mais Bíblia motivacional e de transformação. Que para mim o evangelho é transformação. Tudo hoje que os coach, tudo hoje que essa galera que paga mentoria de 10, de 20k, 50k, toda essa galera hoje do digital, que nos ensina muita coisa, muito spoiler, eu ouço todo mundo. Tudo isso aí tem na Bíblia. Aí você vê o que é network e visão. Tem muita gente hoje ganhando muita grana bem, que fala o que a gente já falava há 20 anos atrás. Eles têm a Bíblia como uma base. Todos eles. Você pega hoje o Thiago Brunet. O que o Thiago Brunet faz? Ele ensina ensinos milenares. Onde é os milenares? Na Bíblia. Aí a galera paga 50 mil, jogadores, empresários. Aí, mas, pô, tem muita gente muito melhor que o Thiago Brunet. Tem, a gente conhece. Cara, que essa sala aqui é pequena, esse estúdio é pequeno de livros. Cara, que você perguntar a vírgula, ligar o texto, o cara sabe, sem abrir a Bíblia. Mas ele não se posicionou. Ele não saiu do quadrado. Ele não se relacionou. Foi o que a minha mente abriu. Eu disse, peraí, na pandemia eu fui doido, me posicionei por conta disso. Eu disse, peraí, velho. Eu comecei a ver uns pastores, eu disse, peraí, isso aí a gente já faz, pô. Mas por que fulano tá falando para aquele povo? Quantos caras o cara... Então, às vezes a gente acha que, não, mas tem que vir aqui. Não. O evangelho tem que ser pregado, anunciado para todo mundo. Aqui na internet, no rádio, na época do saudoso Davi Miranda, missionário Davi Miranda, na TV, como Universal hoje tem um canal. Então, ou seja, tem que estar em todo segmento. Na caixinha de som, a gente que carregou caixa de som. Essa geração de hoje não tela, não. A gente é raiz.
Aquela velha caixa quadrada, com aqueles pacotinhos de folheto. folheto. A nossa geração do buzu, no ponto de olho. Eu tô assim na presença aqui, porque nós fizemos parte dessa geração. Essa galera nova só do online, tem que respeitar essa galera. Porém, essa galera mais madura, que não é antiga, porque o evangelho não é antigo, não é Velho Testamento, é antigo, a galera antiga precisa se posicionar. Nós somos a geração raiz, de pegar o microfone, de nego jogar cerveja na cara, de a gente desliga esse negócio, de domingo a gente com caixinha de instruções de escola bíblica, consagração, escola bíblica, né, a EBD, ir para casa almoçar 2 horas da tarde, 1h30, tinha que sair com a caixa de som. Eu sou parte, eu faço para você, faz parte dessa geração. Então, ou seja, Um cristão botava padecido no ônibus. não, Eu já vi pai de santo cortar fio da caixa de som aqui na Palestina. O pai de santo vinha cortar com um facão um fio da caixa de som. A irmã botava extensão para ligar na casa de alguém e ele vinha cortar o fio. Hoje em dia o cara larga Jesus porque ninguém curtiu a foto dele na internet. vai procurar Ninguém botou ele no evento. Eu vou parar de cantar para Jesus. Eu vou cantar pro mundo, que é melhor. A geração Nutella tá... tô fraco, tô desanimado, tô isso... Qualquer bobagem. E aí o que é que acontece? Aí quando você vê... É falta de obediência à palavra de Deus, velho. Eu não vejo... Eu vou falar isso com muito respeito, lhe cortando. Eu não vejo outra questão, não. Jesus, ele disse... E veio as chuvas... Não, vamos lá. Do jeitinho que Jesus disse. Ele disse... Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica... É como uma casa que foi feita sobre a rocha, onde veio as chuvas, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e ela não caiu. Meu Deus. Agora ele disse, mas aquele que ouve e não pratica é como uma casa feita na areia, que veio as chuvas, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e ela caiu. Então, o que faz alguém não permanecer de pé é porque não obedece aquilo que ouve da parte de Deus. Então, eu saí porque o pastor não falou comigo, eu saí porque eu não dá pra... Não, você saiu porque você foi desobediente, não tem volta. Se o crente, ele tá na igreja por causa de Jesus, Sim. Jesus tá falando 3 coisas que vai acontecer com a vida dele, mas não tem poder para derrubar ele. Jesus disse, soprou os ventos, transbordaram-se os rios e caiu a chuva. Mas se você pratica a palavra, você não cai. Uma geração de hoje, velho, tem cara aí que porque ninguém tá... Não, mas ninguém tá botando nos eventos. Você está Jesus pra quê, rapaz? Eu aceitei Jesus pra ir pro céu. Aceitou Jesus por quê? Não, a geração aí Não, nunca carregou uma caixa de som nas costas, nunca pregou dentro de um ônibus, nunca deu um folheto. Fica aí atrás de evento, fica aí atrás de evento. Sem mídia, não. Quem disse que a obra de Deus é mídia? Quantas pessoas fazem a obra de Deus de forma mesmo verdadeira e não tem mídia? E tem gente que está fazendo mídia e não está fazendo e não está fazendo a obra de Deus. Eu vou largar uma palavra profética aqui. Posso largar uma palavra profética? Pode. As pessoas que abandonaram o Jesus do quarto secreto serão abandonadas em cima de um púlpito à vista de todos. Meu Deus do céu. Como é? As pessoas que abandonaram o Jesus do quarto secreto serão abandonadas em cima de um púlpito na frente de todos. Eu profetizo que serão abandonados, estou falando para ministério, estou falando para céu não. Sim. Para ministério. Serão abandonados os ministérios que antes abandonaram Jesus do quarto. Meu Deus. Nosso tempo está terminando, 1 hora é pouco, velho. Nosso podcast. Dá mais 15 minutos que a gente gastou 5 organizando aqui. Olha só, e outra coisa, essa geração aí do mimimi é a geração que menos ora, que menos lê a Bíblia. Rapaz, nós fazíamos parte de quê? Da nossa geração, era uma geração que reloginho de oração, lembra? O grupo, a gente fazia campanha de jejum. Eu me lembro que era quase todos os dias era de jejum. Um segundo era para um propósito, terça era para a vida espiritual, quarta já era pela vida ministerial, quinta já... Então, ou seja, tinha ciclo de oração de jovem. Não tem mais ciclo de oração de jovem. O pastor não. Quem tem que se empenhar por esse papel são jovens. Círculo de oração de jovem tinha na igreja. Eu lembro que quando eu era jovem na igreja, tinha o ciclo de oração dos jovens, ciclo de oração dos adolescentes. Era. Né?
E o ciclo de oração oficial que as irmãs trabalhavam, mas tinha um ciclo de oração só para jovem e um só para adolescente. E era tudo cheio. Tudo cheio, tudo lotado, todo mundo cheio de Deus. Então, ou seja, essa geração aí não viveu, não viveu o que a gente viu. Então, quando eu via, na pandemia, quando eu vi esse movimento, esses pastores se posicionando e apanhando, né? Ah, mas agora não, tô aqui mandando ele de artista. Gente, vem cá, vamos lá. O pastor que está lá, o pastor da Caixa de Som, o pastor dentro da comunidade, onde só entra mesmo dos meninos bons, dentro da comunidade. Ele vai falar com a galera que está lá, midiática, aquela galera lá. Ele não tem preparo, não. Ele não tem preparo, ele precisa dessa maturidade. Pedro tinha dificuldade para pregar para os gentios. Faltava habilidade em Pedro para poder falar a língua do gentio. Já Paulo tinha essa facilidade. Não matou. Pedro Fechou. Não, se você bota um grupo de judeu para Pedro ganhar para Jesus, meu irmão, Pedro de 2 palavras ganha um cara para Jesus. Agora quando parte para um gentio, para um grego, Pedro tem uma dificuldade de se relacionar com esse tipo de pessoa. Aí Deus diz, pronto, Pedro, você é limitado, não tem problema. Mas eu sou ilimitado, eu uso outro que está preparado para isso. Pedro perdeu crédito? Não. Paulo perdeu crédito? Não. Os dois somaram, é isso que eu preciso entender como líder. Eu não posso julgar o Pedro, apontar o Pedro, condenar o Pedro, porque para cada um Deus deu uma direção, para cada um Deus deu uma porção, para cada um Deus deu um mistério, um ministério, uma chamada. Então, às vezes, o cara que não foi chamado para o mistério, ele quer vir para o mistério, porque agora o mistério tá virando. Não entra nessa linha. O cara que é do Cada um na sua, né, velho? A diversidade de manifestações e o mesmo Espírito é quem opera tudo em todos. Seja bom naquilo que Deus te chamou. Busque. Você não é obrigado a fazer tudo. Não. Mas ser bom naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Inclusive, em todos os meios, justamente eu falo isso. Inclusive lá com o Sapucaí, eu disse para ele o seguinte, ó, eu não sou político. Eu sou o cara do relacionamento. Aonde eu chegar, entenda que agora todo mundo é amigo do pastor. Todo mundo deu beijo, eu abraço, eu dou um cheiro. E aí, meu preto? E aí, meu amigo? E aí, minha benção? Todo mundo. Então, eu já tenho esse perfil de chegar ali, quer estar com moda. Eu entendo o lado de Leandro, eu sei o seu jeito. Eu não vou brigar com você. Adelan já não vai nessa linha. Não é da linha do dinheiro, não é da linha da brincadeira, né? Não é da linha do sério. Então, eu já passei o olho ali, já fiz um filho, eu já entendo. Então, pronto. Nós vamos gozar de uma comunhão, de um respeito. Entendendo as limitações do outro. Eu sou Bahia, o melhor. Você é Vitória. E nunca nós vamos brigar. É só você me mostrar na Bíblia a palavra Bahia que eu firo Bahia. Mas tem cara que não sei. Eu fui fazer uma brincadeira dessa com um cara que não tem uma palavra lá que fala sobre Bahia, fala relacionada ao mar, assim, às o praias, rio na assim, praia, né? Então, ou seja, Barrio. é isso que a gente precisa entender, sabe? Se a gente soubesse manter um relacionamento com as pessoas, conhecendo as limitações um do outro, dá tudo certo. O problema é que o cara quer ultrapassar a barreira das limitações. E o cara, quando o cara não sabe, é uma coisa, mas quando ele... Eu ia falar o nome de alguém aqui, mas não pode falar o nome agora, não. Rapaz, outra coisa, pô. A mesma coisa, eu não sei, gente, dá com gente. Grupo, vamos lá, grupo da igreja, vamos escolher a farda. Meu Deus, gente. Tem gente que fala, porque é mais comprida, porque eu gosto... Aí a farda pode ser qualquer cor, qualquer modelo, entenda que é pro bem comum de todos, da maioria, com fico de um propósito. Qual é o propósito da farda? É se apresentar o grupo para quem? Para Deus. Então pronto, a maioria vence. Então tem gente que, porque eu sou isso, pelo amor de Deus. Então você fica gerando expectativa tanto nas pessoas. O pior, o mais problemático, sabe, que é o reflexo do espelho da sua casa. Sabe, a pessoa mais difícil de lidar é você mesmo. Então, aprenda a lidar com você mesmo. E você não vai ter problema com ninguém. Não tem igreja ruim, não tem igreja fria, não tem líder que não tem líder ruim. Coisa nenhuma. Então, aí lá vai, tá outro corte aí, ó. Princípio de honra. Se você não tá, se a tua visão não tá mais condizente ao teu líder, entenda uma coisa, peça a bênção, ore a Deus, peça a bênção e vá para outro canto. Não esteja em conflito.
O que é ligado na terra também será ligado nos céus. Às vezes, não, porque o pastor não está dando, não. O pastor me abençoe, meu líder. Tem uma equipe que joga contra. Me abençoe. Tô querendo melhorar aqui o som da igreja. Aí você tem 5 obreiros, daí 2, 3 obreiros. Não, pastor, não mude não. Deixa esse som ruim. Pastor, tô pensando agora em colocar a Santa Ceia. Não, pastor, não. Sempre tem aquele grupo que fica não. Rapaz, você tá entrando em choque. Ó, de 2, 1. Ou Deus me mata. Mentira daqui da liderança. E você que tá numa visão melhor do que eu, assume. Ou eu vou permanecer aqui. Deus me colocou no comando e você vai ter que aceitar a liderança. Ou você cai fora, velho. Mas eu tô num lugar que eu fico debatendo com ele, brigando com o cara ali. Tá doido, eu digo o seguinte, ó. Tem coisas que Deus só mostra ao pastor. Forte. Tem coisas que... Porque Deus confiou, pô. Então não adianta o grupo na igreja dizer, não, se eu fosse, mas não é. Se você... Ah, pronto. Se você ir na igreja, fizer pronto, eu vou orar. Deus, mostra ao meu pastor. Deus, dê essa visão ao meu pastor. Deus, mostra ao pastor dessa direção. Pronto. Se seu intuito é somar com a que Deus te deu essa ideia, esse projeto, ore para que Deus revele ao anjo da igreja. E aí, no momento certo, você, poxa, meu pastor, estava pensando, rapaz, eu estava esperando uma confirmação. Entendeu? É simples, mas não. Aí quer criar um motim, quer criar um grupo, quer estar... Não, acho que deveria ser assim. Reino dividido não se estabelece. Mas pergunte mais coisas aí pra gente concluir um negócio picante. Eu queria que o senhor falasse... Um negócio curioso, né? O senhor acha que as igrejas independentes, elas recebem menos apoio? A gente é amigo, mas o senhor tá muito... As caras vão perguntar no direct ao senhor. Vai perguntar aí, vai perguntar sobre a minha vida. A gente vai marcar outro. Né? Esse aqui dá pra fazer mais um pouquinho. A gente vai marcar assim outro. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Eles vão mandar as perguntas lá. Eu vou ler aqui e o senhor vai responder. Tá bom. Mas todo mundo tá sabe, valendo? Mas vem cá, mas todo mundo sabe que eu sou casado, que as pessoas dizem. Trouxe a certidão? Eu deixei em casa, mas eu vou. Rapaz, quando o Wellington Matos, que a galera fala, o Wellington Matos é nosso amigo há anos, velho. Mandaram na caixinha secreta de Wellington Matos, o YouTube mais polêmico aqui da Bahia. Meu amigo, mandaram pra ele na caixinha secreta. Essa caixinha secreta é barril dobrado, velho. Mandaram pra ele. É verdade, tu sabendo que o pastor Tiago não é casado. É que não tem macho suficiente, não. Não tem macho nem mulher pra perguntar na cara. E aí ele me mandou, mano. Eu falei, Preto, a gente é amigo, véio, você sabe disso. Eu conheço o Wellington desde a adolescência, que 16, 15 anos, sempre foi. E quando tá na presença, prega demais. Eu gosto demais dele, não tem problema nenhum com o Wellington, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho briga com ninguém. E aí quando ele me mandou, mano, você sabe, eu sou YouTube, eu falei, jogue duro, Pretinho. É o seu trabalho. Tá precisando de quê? É até bom que que... Mandei a certidão pra ele. Meu amigo, até hoje se rola. Depois não tinha mais graça. Eu falei, aí eu pego lá, eu converso com ele. Ah, tá bom, que eu pensei. Não, qual é a galera? Mas qual foi aí, pastor Wellington Matos? Você atribuiu? Eu falei, nada, é meu amigo. Pô, ele tá certo, é o trabalho dele. E não tem problema com isso, não. Oxi. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a vigília. Como foi que começou? A vigília começou no primeiro ano da igreja. Como foi isso? A igreja tem 13 e o vigília no terremoto. Ó, só pra você ter uma ideia, ó. O segundo vigilão do terremoto foi em 2000 e... Ó, a igreja tem 13, né? O vigilão do terremoto, o segundo já foi com a igreja um galpão, sem altar, sem nada. A parede a gente queimou com cal. Não era mais na varanda, não? Não, já não era mais na varanda. Depois da varanda foi igrejinha, já era igreja tipo um galpãozão, não tinha forro, não tinha nada, só as lâmpadas penduradas, só Deus nos acuda. Escura. Foi em 2002. Quem começou primeiro? 2002, com 10... 2002, velho. A primeira vigília? Segunda. Porque o primeiro vigília no terremoto, eu e a pastora éramos da Assembleia. O vigília no terremoto, Deus que deu pra ela. Então o vigilão é mais antigo que a igreja? Mais antigo que a igreja. Então o vigilão não foi criado só por causa da igreja, não? Já existia o vigilão, o projeto. Já. Porque assim, ó, marca um podcast com a pastora, que ela é Já surgiu alguém querendo imitar o vigilão aqui? Já tem um monte. Tem um monte, o Brasil inteiro. Até aqui em Salvador já teve, já. Em Lauro já teve? Demais. Aí você tem, ó. 2002
foi a segunda vigília no terremoto. Porque a primeira, o gente falou, poxa, Thiago, Deus me deu aqui, nós éramos amigos, pô, Thiago, deu fazer uma vigília, deu um terremoto, embora. Eu carreguei cadeira no ombro, cadeira da igreja que a gente fazia parte, a Assembleia, e a gente levou, inclusive era pastor Aurino, que era o nosso pastor, e aí a gente levou... Aurino é vivo ainda? Aurino pastor presidente, meu vizinho do lado, igreja... Esqueci o nome da igreja, pastor Aurino, mas é do lado, meu vizinho. Porta Pode falar, gente, o pastor Leandro Lopes, Leandro Lopes Portugal, tá aqui. Leandro o que mais? Ele teve um cara de sobrenome. Mas só casou uma vez, já é casado com a mesma esposa. Viu? O cara teve 3 sobrenomes artísticos diferentes com a mesma esposa. É ele. Eu trouxe um pregador aqui que disse que casou 2 vezes com a mesma mulher. Foi? Foi. Casou de você, Ele casou, aí deu ruim, aí ele divorciou, aí eles tinham uma filha, né? Foi Rodrigo Cerqueira. Sim. Aí ele disse que eu tô me recordando aqui um pouquinho. Ele parece que a menina entrou em doenças emocionais, com a ausência do pai e tal, Sim. e deu pra reconciliar, e aí voltou e foi e casou de novo com a mesma mulher. Mas tem, eu conheço o relato. De Já pessoas ele não chegou a descasar, tá casado com a mesma e teve 3 sobrenomes artísticos diferentes. E aí, aí fizemos o primeiro vigilhão do terremoto, foi no relento. Na igreja existia, pô. Pode falar. Foi céu aberto, o chão de barro, foi até, deu polícia, que a vizinha ligou, o policial veio, não, pode continuar. Lembra quem pregou? Rapaz, Ou quem cantou? eu me lembro que o nome do pastor, esse pastor Marcelo, um pastor que não era midiático, não tinha essa coisa de redes sociais, nada dessa agonia. Então, foi o primeiro vigilhão do terremoto. Depois de 2012, que foi que nós fizemos, depois de 2002, a igreja já com piso, já com porcelanato, já com tudo aí, começamos vigilhão do terremoto. Vigilhão do terremoto tem deve ter umas 70 edições. Vigilão do terremoto que acontecia todo segundo sábado de todos os meses na BetK. E aí começou aquele... Todo mês tinha um vigilhão. Todo mês. O que é o vigilão do terremoto? Inspiração da vigília de antigamente. Inspiração da madrugada, como é? Madrugadão de fogo. De fogo do pastor Wagner Tavares, que é meu amigo. Então, ou seja, e começamos. Subúrbio em Chamas. Não, mas Subúrbio em Chamas já não era todo segundo sábado, né? Eu falo madrugadão sim. E antigamente era mensal. Sempre tinha. E o que acontece? Fizemos, e aí depois começou em Lauro de Freitas ter muitas vigílias. Já chegou em Lauro de Freitas ter 6 vigílias. Na mesma madrugada? Na mesma madrugada. Só em Vida Nova já teve no colégio, já teve... Só em Vida Nova já ter 3, com a nossa 4. Então, aí começou. Tá quantos meses sem vigília lá? Anos já, quase 2 anos já. Quase 2 anos? Quase 2 anos. A última foi na pandemia, não? Foi. Quando voltou, quando liberou eu fiz. Aí depois eu não fiz mais. Quando entrou a pandemia, teve vigília? Não. Teve quando liberou, as igrejas estão abertas, Sim. Aí fizemos. Aí depois não fiz mais. Aí tem quase 2 anos parado. Quase 2 anos sem vigília. E dia 11, sábado agora, próximo sábado, rapaz. volta para ser mensal? Não. O nosso modelo padrão já é trimestral, né? 4 no ano, de 4 a 3. 4 talvez não dê por conta do aniversário da igreja, se a gente vai encerrar com vigília ou não. Então, mas sábado agora tem vigilante do terremoto. Tem que ter. Faz um convite bonitinho para fazer Fala, povo de Deus, nesse sábado, dia 11 de março, o retorno da maior vigília de Lauro de Freitas e região. Vigilhão do terremoto, tá? Esse nome, eu me lembro que eu fui, pastor Leandro tava. Pastor Leandro, eu fui com um amigo ver na casa da irmã, quando eu falei, BetK, a igreja, pastor, né? Eu tava normal, me olhou de cima a baixo. Vigilão terremoto? O senhor é do Vigilão terremoto? Eu conheço essa igreja, pronto. Vigilão do terremoto, dia 11 de março. Vai ser forte, vai ser tremendo, vai ser poderoso. Então você que está enferrujado de vigília, que nunca mais teve vigília na região, né? Quando voltar agora, queira Deus que Deus volte às vigílias, né? Que eu não tenho problema com isso, não tenho zanga nenhum com isso, não. Eu quero que tenha mesmo, que façam mesmo. Quanto mais vigília, é melhor, que às vezes o irmão não pode vir para Vida Nova, para BetK, conta de transporte, vai para outra do lado. Então, ou seja, dia 11, vigilão terremoto, TV Shalom vai estar lá.
Eu tenho só mais uma pergunta pra gente concluir. Fale. O senhor vai concluir Esse deixando eu uma fui leve palavra hoje, pro mas por povo quê? aí. Oi? Foi leve hoje, isso aqui foi combinado. Ele não para, não. Ele dispara. Eu fui tudo, né? Eu fui tudo. O senhor vai deixar uma palavra para o pessoal que está assistindo, mas antes eu quero que você me falasse até que ponto. Eu quero focar muito nessa pergunta, mas não para esticar, só para o senhor falar ela com muita propriedade. Até que ponto a sua família é importante para o ministério Thiago Santana, para o ministério BTK? Rapaz, família é tudo, velho. Família é essencial. Eu sempre falo honre, eu honro a minha esposa, né? Então, ou seja, além de ser minha esposa, ela é pastora, então eu honro. Então, a família é fundamental. Não tem como você, não tem ministério sozinho. Eu vim conversando com o pastor Leno isso. Algumas decisões que eu preciso tomar na igreja. Então, se a família que a pastora ela não tiver 100% envolvida, eu não faço. O senhor não pastoreia só? Não, de jeito nenhum. Eu não vou, não. Não dá para. Reino dividido não se estabelece. Não adianta. E eu não vivo de aparência, não, tá? Ele sabe, se eu tô bem, eu tô bem. Se eu tô lascado, eu tô lascado. Não tem negócio de. Eu não vivo de aparência, não. Não vivo casamento de aparência. Eu não vivo ministério de aparência. Se eu tô bem, você vai ver eu bem. Tiagão tá bem. Se eu tiver mal, você pô, Tiagão, tá alguma coisa preocupante. O senhor não tá casado para mostrar a igreja que a igreja tem um casal de líder? Nada. Oxi. Vou ter que morar junto, porque se eu largar aqui, fecha a igreja. Altar não me segura, não. Eu não sou escravo, não. Eu dependo do altar, da presença de Deus. Mas eu não sou escravo. Não tenho salário de igreja. Não tenho igreja por vaidade. Não tenho igreja para negócio. Não tem um salário fixo pago Não. pela igreja. Não. Eu Que entra pra igreja, é aplicado eu dentro invisto da muito igreja. mais. é mais fácil o senhor tirar do bolso do que tirar da igreja para poder pagar suas Em contas. 2017, as cadeiras da igreja, quem deu foi eu. Foi 30 mil reais. De cadeira. De cadeira. 2017. Tem muito lá. Eu vi umas igrejas lá em Nelson, umas cadeiras, teve alguma coisa lá que eu não tô sabendo, né? Eu vi nós com umas cadeiras bonitas agora lá também, pra mim que foi da Nelson? Pastor Nelson. Umas cadeiras bonitas também. Já saiu cadeira de lá pra alguma igreja? Não. Só Não. fica lá mesmo? Só fica lá. Tinha 4 que era de uma congregação nossa que ficava no altar. Que ficou uma igreja que a gente tinha em Portão, que a gente passou pra Rubens. Só 4. As cadeiras. 4. Acolchoado, você fala? Isso. Só. Tudo bordada no fundo, com o Tudo nome da bordado no fundo, igreja. Então ele tem 30 mil de cadeira. 30 São mil. quantas cadeiras? 210. 220 é isso. E como é que tá a construção lá? Tamo lá, a gente fez um banheiro agora top. É em conclusão. Na verdade, eu sou um cara ambicioso, né? Porque ambição é diferente de ganância. Sou ambicioso em tudo. Qual a diferença entre ambição e ganância? Ambição é alguém que é inconformado. Você tá aqui nesse estúdio. Mas você não deve ser conformado. Você tem que ter a ambição de ter um estúdio 10 vezes maior que esse. 5 salas, a sua presidencial, mais 4, uma de recepção, a outra de edição, a outra da galera que vai estar lá cuidando, cada um do YouTube, outro do Instagram, outro do TikTok. Então, ou seja, Ganância. ganância. Não, aí é ambição. Ou ambição. E é ganância. Ganância, eu quero esse estúdio para mim. Então eu vou fazer de tudo para prejudicar Derlan. Fazer uma denúncia. Vou começar a espalhar algo dele. Então, a ganância você derruba. Você destrói qualquer pessoa. A ganância você faz isso. Eu quero esse estúdio, eu quero esse microfone. Ambição não. Rapaz, esse microfone é top. Mas eu quero um melhor ainda. Eu quero melhor do que isso. Então, assim, eu tenho isso. Por exemplo, a Betty, as cadeiras plásticas, você fez o quê? Não vendi nada. Eu dei. Som, eu já tomei som emprestado. Eu tenho um som emprestado e dado em igrejas. Então, bateria. Eu já ganhei uma bateria hoje. Eu tenho 3 baterias em igrejas que eu dei. Tem quanto de bateria lá? Com aquário, mais de 10. 10 mil de bateria. Mais de 10. Bateria, prato, aquário, microfone, mais de 10. E uma igreja que a gente não tem grandes empresários ainda. Eu não tenho não tenho um centavo político, sabe? É amor, dedicação, sou apaixonado. A gente fez um banheiro agora top, tá ficando. A nossa pretensão é ambiciosa. E qual é o sentimento que prende o seu coração com tudo isso que está sendo feito? Rapaz, satisfação. E sempre dependência. Eu não sei como. Você perguntar, Tiagão, como? Não sei, velho.
Eu não anoto nada, mas eu tenho tudo aqui. Você perguntar, rapaz, qual é a sua pretensão para a Betcard daqui a 10 anos? Eu vou lhe dizer tudo, porque eu já vejo. Eu vejo ela daqui a 10. 10 não, meu propósito era aí. Era a minha ideia lá atrás, há de 8 anos, quando eu tiver 10 anos de Betcard, eu já estou inaugurando o quê? A galeria. Então, quando foi chegando, me deu um staff. Aí, quando foi, eu vi uma mensagem de um pastor mais antigo. Aí foi que me acalentou. Vai chegar, eu vou fazer a galeria. Eu vou. Hoje, onde é Betcard, meu propósito é só estacionamento embaixo. A igreja, o tempo está em cima. Eu sou ambicioso. Então, ou seja, mas não é no tempo de Deus. No tempo oportuno, Deus vai conceber. Eu vou receber dízimo de 100 mil, de 20 mil, de 1 milhão. Bom, Mas a igreja também tem que estar estruturada fisicamente para receber pessoas com essa mentalidade. o líder precisa estar. Deus não vai te dar aquilo que você não está preparado para receber. Então eu entendi isso. Então, ou seja, em 5, 6 anos a gente já tinha tudo ali, pô. Tinha tudo que a gente tem. Então, ou seja, mas só que eu ainda não tinha. Então, depois de lá de 2017, quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive condições de dar aquelas cadeiras, eu tive condições de ter um carro, eu tive condições de me relacionar, com pessoas que ganhavam 300 mil por mês, em casa de 1 milhão, em viagens e tal, com pessoas. Então, eu comecei a acostumar. Então, hoje eu sei lá botar, eu sento com um cara que ganha qualquer valor. Então, sem me corromper, sem nada. Então, hoje eu tenho hoje estrutura para pastorear um camarada como esse. Eu sei o que é dinheiro. O de lá de trás, não. O cara poderia vir, poxa, mas o pastor é novo, o pastor sabe o que é dinheiro. Então, eu nunca liguei. Eu me lembro, o pastor Leandro estava comigo um dia que uma ovelha não tinha nem forro. Ele, pastor, tem aqui um dízimo aqui. Na época era 7 mil. Aí veio pensando que eu falei, não deu, pastor Leandro, lembra? Eu dei o pastor Leandro. Eu nem segurei no dízimo dele. Ele disse, não, eu entrego o pastor Leandro. Eu não pego no dinheiro, não. Dei o pastor Leandro. Vou orar aqui, pode orar. Vou orar por você, abençoe. Nem peguei no dinheiro, porque nunca me encheu. O dinheiro nunca me envaideceu. Eu nem peguei nos 7 mil. Ele achando que seria uma grande coisa. Para mim nunca foi. Todo o dinheiro que você lançar lá, você vai saber, vai ser aplicado lá. Eu queria encerrar esse podcast, eu queria que o senhor deixasse uma palavra de edificação para a vida de quem está assistindo esse vídeo. Pessoas comuns ou liderança? Que o Espírito Santo lhe capacite para falar com o que ele quer falar agora. Pronto, líder, vou falar com líder. Tendo uma coisa, conselho que eu te dou é o seguinte, mantenha seu coração em Deus, permaneça firme e constante, porque a constância vai ser o resultado do seu sucesso. Se esteja firme e constante no Senhor. Guarde o seu coração. Preserve. Os dias maus vão vir para você. E você precisa estar muito, mas muito focado e fixado em Deus. Não vai acontecer no seu tempo nem na sua hora, porque o tempo e a hora é de Deus. Mas esteja constante. Vai ter dia que você vai estar correndo, dia que você vai estar voando, dia que você vai estar caminhando, e vai ter dias que você vai estar se rastejando, meu amigo. Mas eu quero te dizer que mesmo no dia que você estiver se rastejando, Deus sempre vai estar ao seu lado. Vai ter dia que você vai olhar e não vai se achar digno, mas Deus nunca vai te olhar com um olhar diferenciado. Vai ter tempo que você vai estar quebrado, tempo que ninguém vai querer estar ao seu lado, mas Deus sempre estará com você. Você nunca perdeu um valor. Você que hoje está caído, você um dia que caiu, você nunca deixou de perder o seu valor. Todo dia é uma oportunidade para você se levantar e começar de novo. Para você, pessoa, para você cristão, de qualquer denominação, a sua vida é única. E eu estou diante da pessoa mais incrível desse mundo. É você que está aí do outro lado da tela. Você, para mim, é a pessoa mais incrível, mais extraordinária. O cara é você. A mulher também é você. Você tem um valor incrível. Aproveite a sua vida. A cada segundo, dê o seu melhor. Você é responsável pelo seu futuro, pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. E Deus disse, olha o que Jesus disse, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. É apenas uma fase da sua vida. Nada está perdido. Vá lá, faça, se levante, acredite e determine.
não está perdido, porque eu confio em você, eu acredito no teu potencial e Deus acredita muito mais. Você não precisa de torcida e nem de influenciadores. Você é o seu maior influenciador. Você é o seu maior torcedor da sua vida. Então, faça da sua vida o que você precisa fazer. É que ela vai dar certo. Deus abençoe. Esse foi o pastor Thiago, também conhecido como pastor da BMW. Vai voltar. Negão da BMW. E a gente vai voltar aqui, a gente vai fazer... a gente vai lançar lá no Instagram uma caixinha de perguntas, as pessoas vão perguntar lá, eu vou ler aqui, o senhor vai responder. Fechado. E a data que a gente vai marcar agora, quem vai decidir é o senhor. A data você marcar, eu venho. Tá fechado. Semana que vem a gente vem. A gente vem de você novo. marcar, ou é semana mesmo. É semana que vem, hoje é sexta-feira, tá? Gente, deixa eu fazer um convite pra vocês. Gente, olha só, dia 15 de abril vai acontecer a conferência Pérolas do Rei, a conferência, uma das maiores conferências de mulheres. Edelã vai ser um evento só para mulher. Eu tô tendo homem me apertando. Eu quero para os homens, vai ficar do lado de fora. Os homens lá vai cuidar da segurança, do estacionamento, da alimentação, da recepção. É um evento só para mulheres, Pérolas do Rei, vai acontecer dia 15 de abril. Vai estar conosco a missionária Carol Leite pregando, vai estar Suede, ainda tem vida aí, vai estar cantando. Vai estar a Thalita Barbosa e, é claro, a nossa pérola, que é a pastora Ivoneide, que é a mãe desse projeto. Então, Pérola do Rei, tá? Vai ser uma conferência, não é culto, não é congresso, é conferência. Então, por isso, o acesso só será permitido adquirindo o kit, que é o kit com vestido, com a bolsa e com um brinde dentro. Valor promocional, primeiro lote, R$150, tá? Então, assim, vai ser um evento incrível, uma estrutura... Vai ter fotógrafo, vai ter iluminação, vai ter todo um cenário montado. Vai ser o único dia que vai marcar a vida de mulheres. Vai ser impactante. Vamos ter recebendo várias pessoas não evangélicas, gente de muita cidade vindo para lá. Então, dia 15 de abril, e é limitado, tá? É limitado, vai ter poucas vagas. Então, o primeiro lote está terminando às 100 e o segundo lote vai ser só 170. Por quê? Porque eu não quero superlotar, eu quero que fique aconchegante, agradável, para você mulher chorar, você mulher rodar, você mulher ser transformada, ser edificada. Então, 15 de abril. E outra, a primeira edição aqui, o Pérola do Rei, a gente já faz, mas nesse perfil é o primeiro. E Pérola do Rei vai rodar a Bahia, vai vir algumas cidades, já estou largando aqui já. Pérola do Rei vai rodar. Algumas cidades da Bahia vai ter a edição do Pérolas do Rei. Nós vamos levar essa conferência para vários lugares da Bahia, Pérolas do Rei, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Com alguma coisa para falar? Sim, deixa eu falar aqui. A novidade, o tempo está acabando. Podcast está vindo aí, que aí você vai lá participar, que é o Networkcast. Networkcast, que é os meus amigos, eu, pastor Gilvan, e o Gilvan e Jean, tá? Meus amigos, é o Networkcast, tá? É o mais novo podcast da Bahia e do Brasil. Vamos estar já esse mês de março, já teve o primeiro, então a gente só foi nós três. Então, o Networkcast é Derlan. Vamos ouvir todo mundo. Você que é o comunicador, você que hoje é um maior canal da Bahia, maior canal evangélico da Bahia, da região, TV Shalom. Vamos ouvir o pastor Leandro, vamos ouvir o político, vamos ouvir o empresário. Então, por isso que o nome é Networkcast. Então, ou seja, é o canal, é o podcast do Network. Vamos ouvir todo mundo, vai ser bacana, vai ser entretenimento bacana. E deixa eu falar também, domingo agora de manhã, vai ser a ceia do Senhor, especial em celebração a 10 anos da minha ordenação ao pastoreio. Completo esse ano, esse mês, 10 anos que fui consagrado a pastor, naquele altar, naquele mesmo altar, há 10 anos atrás, eu e minha mãe estava de joelho recebendo a imposição de mão pelo saudoso pastor, que já dorme no Senhor, pastor da CIADEB, esqueci o nome, Ezequiel, e fui ordenado a pastoreio. Se possível, eu gostaria da sua ajuda para compartilhar o link desse vídeo no grupo do Zap da família, dos amigos, da igreja. Vamos fazer com que este vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. Deixe um comentário nesse vídeo.
Pode ser uma crítica construtiva ou manifestar a sua opinião acerca desse assunto. Eu gostaria muito que você comentasse. Para mim, saber a sua opinião é muito importante.